Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o Investor Day da Taesa, que saiu ontem, dia 30 de setembro de 2025, e é sempre interessante a gente acompanhar esse tipo de apresentação que a empresa oferece para os acionistas, para a gente conseguir ver, traçar alguns parâmetros de onde a empresa quer ir, onde ela quer chegar, quais são as métricas. Então fica aqui nesse vídeo se você quiser saber mais sobre a Taesa, que aqui eu vou dar para vocês o preço teto, vou dar também algumas projeções, e vamos seguir. Um ponto bem interessante é que eles destacam que a Taesa se reinventa ano após ano, então eles colocam que criam uma capacidade de desenvolvimento e implantação de projetos, com isso eles conseguem manter a capacidade de aquisição de empreendimentos. Então aqui nessa foto você consegue ver que em 2006 até 2015 eles fizeram muitas aquisições, adquiriram muitas concessões, muitos leilões, e já em 2016 até 2025 eles implantaram diversas concessões para trazer aqui valor para a sua RAP. Então ela consegue se enquadrar, porque ela saiu aqui de 2006 até 2015 de um patamar de 2% de implantação para 86% de implantação nesse cenário aqui de 2016 a 2025. Então a gente consegue ver aqui que a empresa ela consegue transitar muito bem em outras frentes. Outro ponto que eles destacam é a quantidade de empreendimentos em implantação, que nessa data, na data atual, são 11. Eles planejam investir 5,1 bilhões de CAPEX da ANEEL, 601 milhões de RAP, e desses 11 empreendimentos, 3 já foram energizados com 3,5 bi de CAPEX e 212 milhões de RAP adicionada. Um ponto que eu gosto muito, que aqui você consegue ver de fato como a empresa ela tem uma capacidade, é de fato aqui uma empresa. Eles colocam aqui que eles têm 14.263 toneladas de cabos, 26.290 toneladas de torre e são 1.594 torres, ou seja, você pode estar muitas vezes passeando aí na estrada, visitando uma outra cidade e acabar vendo uma torre de transmissão de energia da Taesa. Tem 3.800 pessoas em campo, 746 quilômetros de linhas e vários pontos aqui como tensões, transformadores, subestações e por aí vai. E um dos pontos que pode trazer mais receita para a Taesa é o leilão 4 de 2025 e também o leilão número 1 de 2026. E nesse leilão 4 de 2025, eles têm 7 lotes, 872 quilômetros de linha, muita parte aqui de transformação, 10 equipamentos de potência reativa e um investimento de 5,5 bilhões em CAPEX e 937 milhões de RAP como teto. Já nesse outro leilão, número 1 de 2026, na consulta pública tem 5,8 bi investimento, 760 quilômetros em linha e são 10 lotes aqui para eles arrematarem. Bom, com relação a esse leilão número 4 de 2025, essa é a composição. Então tem aqui na região do estado de São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Roraima, Goiás, Minas e Rio Grande do Norte. Então a Taesa é uma empresa que consegue adquirir em praticamente todos esses estados. Acredito que ela vai entrar sim pesado nesse tipo de leilão, porém a gente só vai conseguir saber isso na hora, e o prazo aqui para essas RAPs são variados de 60 a 42 meses. Já com relação ao outro leilão, no número 1 de 2026, eles colocam aqui também muitos locais variados, vários estados do Brasil, e com prazos de 6 meses, 60 meses e 42 meses. Também com uma RAP bem interessante, um investimento bem exponencial aqui, e a Taesa também pode ficar de olho e consegue operar nesse leilão aqui também. Outra questão que eu gosto bastante na Taesa é a evolução da RAP de reforços e melhorias. Então eles colocam aqui que eles adicionam 38% na RAP de reforços e melhorias entre 2020 e 2025 e outros reforços autorizados para 2026. E aqui a gente consegue ver como que tem um salto bem relevante de 2020 até 2025 e por aí vai, eles sempre estão entregando aqui com reforços e melhorias em cada ciclo. Outro ponto
reforços autorizados em implantação que vão adicionar 37 milhões de receita anual permitida nos próximos 12 meses da Taesa, ou seja, terá esse incremento, que são esses projetos que já estão em andamento e que podem trazer mais receita para a Taesa e para a empresa. Já com relação ao ciclo RAP de 2025 e 2026, eles destacam aqui um aumento esperado de 8,7%, se a gente for comparar aqui no ciclo RAP 24-25 para o ciclo RAP 25-26 de operacional, com essa foto do dia 30 de 6 de 2025, e a gente consegue ver aqui que tudo isso tem um reajuste do IGPM, reajuste do IPCA e também a parte dos empreendimentos de construção que somam uma RAP bem interessante aqui para a empresa. Então eles destacam que de RAP contratada, que está em operacional, mais de construção, terá 4,4 bi, mais 318 milhões de RAP operacional e um incremento de 5,6 milhões depois de um processo fiscalizatório. Outra coisa é a questão do investimento da empresa, que vai trazer aqui uma RAP de empreendimentos em construção de 436 milhões, ou seja, a empresa não está parada, ela está investindo, está rentabilizando, e é um excelente papel, por quê? Porque tem aqui o reajuste de GPM e o reajuste de IPCA, que aqui você vai estar bem protegido com relação à inflação. Como destaque no segundo trimestre do ano de 2025, desse ano, eles colocam o crescimento de 8,7% da RAP operacional, um EBITDA regulatório recorrente que atingiu 1 bilhão no primeiro semestre, com crescimento de 2,7%, um alto desempenho operacional com índice de disponibilidade, uma conclusão de Pitiguari com cerca de 2 anos de antecedência, ou seja, ficou pronto bem antes do prazo, uma evolução do CAPEX atingindo 747 milhões no ano, captações eficientes tanto na Taesa quanto nas subsidiárias e um lucro líquido regulatório que retoma o crescimento no ano e impulsionam por novas receitas. Outro ponto é a distribuição de proventos da Taesa aqui, que nunca deixa faltar para os seus acionistas, porém, a gente vê que a empresa ainda está endividada, como eu vou mostrar para vocês, e que isso daqui pode comprimir os dividendos. Quando a gente vai comparar o resultado regulatório da empresa, a gente consegue ver aqui que os números praticamente ficam de lado com relação à receita líquida e EBITDA, porque tem um acréscimo aqui de 7,2% na parte da receita líquida, de 5,5% nesse ponto, e o EBITDA também cresce pouco em linha aqui com a inflação. Já com relação aos projetos em implantação, a gente consegue ver que de fato a empresa não está parada. Então, o projeto Pitiguari ele já está energizado. A questão do Sairá também já está praticamente pronto. Tangará com 70% de avanço pronto. Ananaí, 50%, falta metade ainda. E Juruá ainda no começo, com 7%. Isso daqui pode, de fato, dar um incremento bem interessante para a empresa, porque se esses projetos ficarem prontos antes do prazo, é menor despesa para a empresa e mais receita no longo prazo. Com relação ao endividamento da empresa, é algo que de fato assusta um pouco, porque ela tem aqui um endividamento de dívida líquida na faixa de 4,1 do seu EBITDA regulatório. Porém, se a gente for ver a questão da dívida líquida em si, ela está atrelado a bons índices, IPCA, IGPM e CDI. Ou seja, a empresa consegue pegar a dívida barata e repassar sempre também com uma boa margem. Outro ponto é o perfil de amortização dessa dívida, que o custo da dívida real é de 5,52 pré-tax e o prazo médio é de 4,7 anos, ou seja, ela consegue tomar dívida muito barata, com um deságio bem grande e repassar isso com o seu próprio lucro líquido, que é muito bom, mesmo com essa dívida bem alta. Outra questão, se a gente for comparar aqui com as transmissoras, a gente consegue ver que todas são excelentes investimentos que já se provaram ao longo dos anos. Aqui a gente está vendo o gráfico dos últimos 10 anos e todas elas bateram os principais índices, bateram o CDI, bateram o IPCA. E quando a gente vai ver aqui com relação aos múltiplos, nós conseguimos ver que de PL, PVP, EV/EBITDA, EBIT, EBITDA e também a questão do dividendo, a ISA Energia tá como a melhor empresa no quesito múltiplos, porém quando a gente vai olhar no qualitativo, a questão de margem EBITDA, margem bruta, margem EBIT, a gente consegue ver aqui que a
Taesa e a Alupar são melhores investimentos, e também com relação à questão do ROI, do ROA e do ROIC, que eu gosto muito de ver o ROIC aqui para essas empresas, mesmo sendo bem parelho, 13, 16 e 13 aqui também. A gente vê que qualitativamente a Taesa é melhor que as outras empresas, e eu também gosto muito da Alupar, gosto muito da Taesa, mas na minha carteira de investimentos eu tenho somente a ISA Energia. Por questão de diversificação mesmo, eu acho que a ISA Energia ela oferta preços mais atrativos em determinado cenário. Hoje eu não compraria nenhuma das transmissoras, acho que tem coisas mais baratas. Lembrando que nada desse vídeo é recomendação de investimento de nenhum dos ativos. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe seu like, seu favorito, se inscreva no canal, assiste outros vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.